Você já deve ter percebido que não somente o dentista e as clínicas odontológicas compõem o mercado odontológico. Não só eles aproveitam e usufruem do dinheiro que o paciente paga nos seus tratamentos odontológicos. Existe toda uma cadeia de players nesse mercado que são alimentados pelo quanto que o paciente paga. Tá? Nós temos o dentista, né, dentais, fornecedores de serviços como laboratórios, fabricantes, etc. E à medida que a gente vai trabalhando no mercado odontológico, né, se aprofundando, a gente vai vendo que, de repente, o dentista não é aquele que está recebendo a maior remuneração do mercado. Que, de repente, tem outros players que estão recebendo mais. Né? Então, quando eu me formei, eu tinha essa ideia de que o dentista era a figura principal do mercado. De que ele era o mais importante e que ele que, como recebia dinheiro direto do paciente, ele era a figura que mais se beneficiaria de todo o mercado. Mas aí, à medida que a gente vai trabalhando e vai indo para o mercado de trabalho, eu pude perceber que na verdade existe toda uma cadeia e que o dentista, principalmente pela ação da concorrência, né, porque o mercado de dentistas aumenta muito mais, né, rapidamente do que dos outros players, né, você vê muito mais o aumento de dentistas do que um aumento de dentais, ou um aumento do laboratório de prótese, etc. E aí o dentista acaba ficando desvalorizado. E para que isso mude, é preciso que ele se reinvente, né, para reorganizar toda essa negociação. Então, eu queria trazer aqui nessa videoaula algo assim que foi um marco para mim, para eu poder me transformar de dentista para empresário. Né? No momento que eu comecei a ter essa visão, foi o momento que eu passei realmente de ser dentista para empresário. Tá? E quando eu comecei a olhar para o mercado e ver que existiam outros players do mercado odontológico também faturando com o dinheiro que é pago pelo paciente ao dentista através dos tratamentos, eu comecei a entender como é que funciona esse jogo. Tá? Então, nessa videoaula aqui, eu vou trazer um pouco dessa noção para ver que para poder aumentar, abrir também a sua visão e com essa visão mais aberta você poder se posicionar melhor nas negociações, seja com o seu paciente ou seja com os demais players do mercado, que todos dependem um do outro para que possam continuar prosperando nesse mercado. Tá ok? Então, vamos primeiramente entender como é que funciona esse mercado odontológico. O primeiro player que a gente tem no mercado odontológico é o paciente. É ele que financia tudo. É ele que paga para o dentista, né? Ele é o player do mercado que tem que ser agradado. Todo o mercado trabalha, desenvolve seus produtos e serviços para poder agradar o paciente. Ele é a figura central. Sem ele não tem mercado, porque é ele que financia tudo. Tá? Então, essa figura aqui é o principal do mercado. Depois, nós temos os dentistas, clínicas, consultórios e etc. Ou seja, nós temos aqueles que prestam o serviço odontológico para o paciente. Tá? Então, o paciente, necessitando de um atendimento odontológico, de um tratamento odontológico, ele vai pagar diretamente para o dentista, para a clínica, para o consultório, seja lá o que for. Tá? Então, o que a gente vê disso? O dentista é o primeiro player em contato com o player do mercado mais importante, que é o paciente. É ele que recebe, ele é o primeiro
Olha só a importância do dentista. Ele é o primeiro a receber o pagamento vindo do paciente. É através dele que vai ser distribuído o dinheiro, né, os demais pagamentos a toda a cadeia. Tá? Depois dos dentistas, nós temos os fornecedores de materiais odontológicos para os dentistas. A gente tem as dentais e os representantes de marcas, né? Representantes de equipamentos e de marcas. E de marcas, vou botar em dois aqui. E os representantes de equipamentos. Ou seja, nós temos as dentais que fornecem para o dentista os materiais odontológicos, instrumentais, etc. Nós temos os representantes de marcas, assim, de componentes, por exemplo, de implante, que também fornecem para os dentistas. E nós temos os representantes de equipamentos, que é quem fornece os equipos ali para os dentistas, os outros equipamentos, né, aparelhos, prof, fotopolimerizador e etc., para os dentistas. Tá? E como é que o dentista paga esse pessoal? Né? Ele é que paga todos esses aqui. Ele paga com o dinheiro que ele recebeu do paciente. Ou seja, o paciente primeiro paga para ele, e para o dentista, e o dentista, ou clínica, ou consultório, com o dinheiro que foi pago pelo paciente, ele distribui para esses fornecedores de materiais para receber o material que ele precisa utilizar para poder prestar o serviço odontológico. Além disso, nós temos os prestadores de serviços odontológicos, né, como os laboratórios de prótese. Laboratórios de prótese. Né, que fornecem serviços para o dentista. E é o dentista e as clínicas que também pagam esse laboratório de prótese através do dinheiro dos pacientes. Paralelo a isso, nós temos também os técnicos. Técnicos de equipamentos. Né? Eles precisam fazer a manutenção dos equipamentos. E quem que paga esses técnicos? Os dentistas também. Tá? Através do dinheiro dos pacientes. Paralelo a tudo isso, nós temos, além disso, nós temos um outro player que são as instituições de ensino odontológico. Ou seja, os cursos. Né? Os cursos que os dentistas precisam fazer para se atualizar e prestar um melhor serviço. E esses cursos são alimentados por quem? Também pelo dentista. Tá? O dentista paga o curso através do dinheiro que vem do pagamento dos tratamentos pelo paciente. Tá? Quem mais a gente tem aqui? Nós temos também os captadores de pacientes para os dentistas. Tá? Quem são os captadores? Os convênios. Os convênios ou outras parcerias que o dentista pode precisar fazer para encher a sua agenda. Então, nós temos aqui os convênios. Eles não são pagos pelo dentista, né? Eles são pagos pelos pacientes, né? Os pacientes acabam pagando para eles. Mas eles pagam para eles e passam uma pequena parte para o dentista, né? E nós todos sabemos aqui, nós somos dentistas, sabemos, dentistas e donos de clínica, sabemos o quão pequena é essa parte que eles passam para nós, né? Fora isso, nós temos também as marcas de higiene oral, as marcas de higiene oral, Colgate, Sensodyne, essas marcas que vão os representantes na sua clínica, no seu consultório, te dá aquelas amostras grátis, tal, querendo como retribuição que você indique os produtos deles para os seus pacientes. Então eles precisam da sua indicação para o paciente, para que o paciente pague para eles. Tá? E
E na cabeça disso tudo, nós temos o fabricante. O fabricante, que é quem fornece para a Dental, quem fornece para os representantes de equipamentos, quem fornece para os representantes de marcas e etc. E eles é que pagam para o fabricante, que no final das contas é quem mais ganha dinheiro. Agora, basicamente, né, aqui trocando em miúdos, né, de uma forma mais resumida, para a gente poder entender. A gente pode ver como que funciona o mercado odontológico e a interação entre os seus diversos players, tá? Agora, vamos fazer uma reflexão sobre como que funciona esse mercado e se ele está funcionando da forma correta mesmo. Quem que é? Responda para mim. Não, reflita consigo mesmo. Quem que é desse player aqui, de todos esses players, o player mais importante do mercado odontológico? Ou seja, quem é aquele que executa o papel mais importante em tudo isso aqui? É o paciente, né? O paciente é aquele que fornece para todos, tá? Mas o paciente é só aquele que precisa ser agradado, né? É aquele que vai financiar todo mundo. Agora, quem que é o player, fora o paciente, que é quem vai financiar, mais importante disso? Ou seja, quem é aquele que está em contato íntimo com o paciente? É o dentista, tá? É ele, aqui ó, no meio, o dentista, as clínicas e consultórios odontológicos. São eles que estão em contato direto com o paciente. São eles que estão... É o dentista que está cuidando do paciente, é o dentista que está executando o tratamento com o paciente, propriamente dito, é ele que está promovendo a saúde, é ele que está entregando ao paciente exatamente o que ele quer, é ele que está recebendo do paciente, tá? Então, ele tem um papel fundamental, principalmente porque é através do dentista que toda a cadeia recebe o seu sustento, que toda a cadeia é sustentada. O fabricante, que é o que mais ganha dinheiro de todos esses aqui, ele é o último a receber, mas ele recebe através do dentista, tá? E visto que o dentista é o player mais importante depois do paciente nesse mercado odontológico, reflita consigo mesmo. Quem é o player que menos, desses aqui, que menos está ganhando dinheiro? Pense. E pode pensar e pode ficar indignado. É o dentista. O dentista é o player de toda essa cadeia, apesar de ser o mais importante, que está menos ganhando dinheiro. E por que isso está acontecendo? Por que aquele que é o primeiro a receber o dinheiro do paciente, aquele que está em contato direto com o player desse mercado, que tem que ser agradado, que é o que vai pagar, que é aquele que distribui para todos os outros, é o que está ficando com a menor parte? Já parou para pensar nisso? Ele é o primeiro a receber o dinheiro do paciente. Ele distribui para todo mundo. E ele é que está ficando com a menor parte. Por que será que isso está acontecendo? Não é verdade? Isso está acontecendo simplesmente por um único motivo. Porque o dentista, ao longo de todos esses anos, ficou preocupado exclusivamente em se aprimorar tecnicamente. E não olhou para o mercado. E não prestou atenção em como funciona o mercado. Apesar de estar dentro do mercado. Esse é o cerne da questão. E o que acontece quando a gente não presta atenção em alguma coisa e não tem esse conhecimento? A gente fica para trás. Todos esses outros players estão agindo no mercado e conhecem de mercado. E acabaram deixando o dentista para trás. Qual é a única forma que o dentista tem de poder reverter isso aí? De poder reverter todo esse quadro? É entendendo
primeiramente, isso aqui, o que está acontecendo, e assumindo o seu papel de player mais importante. E assumindo o seu papel de player mais importante, ele pode sentar e negociar novamente com os outros players, do tipo, olha, isso aqui não está justo. E eu vou distribuir de uma outra forma isso aqui. Porque eu como dentista, tenho um papel mais importante. Logicamente que não vai chegar para cada um deles fazer isso. Mas como é que você consegue fazer isso? Entendendo o mercado e eliminando alguns players que não têm tanta necessidade. Por exemplo, convênios. Um dos players que mais ganha nesse mercado e que mais incomoda o dentista. Né? O dentista muitos dentistas dependem de convênios para poder ter a captação dos seus pacientes e, como todos sabem, acaba ficando com uma pequena parte do que merece. Né? Quando a gente para ver as tabelas de convênio, é um absurdo, é lamentável o quanto que os convênios repassam para o dentista. O quanto que eles ganham e o quanto que eles repassam. Mas você já parou para pensar que sem dentista não tem convênio? O convênio ele é só um intermediário. Olha só onde é o papel dele. Olha qual é o papel dele. Ele é só um intermediário. Ele só está simplesmente passando o paciente para o dentista. E ele merece ganhar tudo isso? Não. E por que ele está ganhando? Porque o dentista não parou para entender isso e para negociar com ele. Né? E aí ele não vai chegar para o dentista e falar, como você merece mais, eu vou te repassar mais. Não. À medida que ele vai vendo que os dentistas vão ficando mais dependentes dos convênios para poder receber o paciente, ele vai apertando mais ainda o dentista. Tá? E como é que você faz para negociar com os convênios? Se você parar para pensar, entender de mercado, entender como é que faz uma captação de paciente, como é que se capta paciente no mercado, como é que se faz marketing, como é que se vende, me responda uma coisa. Para que você vai precisar do convênio? Ele vai perder importância. É um player que pode ser completamente eliminado. Ele não tem muita importância. E se ele for eliminado, quem sobra? Sobra mais para todo mundo. E aí, se o dentista consegue eliminar ele, ele ganha mais poder nessa cadeia e começa a distribuir de uma forma mais justa e equilibrada o recurso que ele recebe do paciente. Então, é muito simples. O dentista, ele precisa dividir um pouco a atenção dele. Não estou dizendo que não precisa se aprimorar tecnicamente. Deve se aprimorar tecnicamente, porque, diferente do passado, né, nas épocas áureas da odontologia, ali nos anos 80 e 90, onde o dentista simplesmente abria uma porta, às vezes não precisava nem de especialização, só sendo clínica geral, já abriu o consultório, abria as portas e já começava a faturar. Hoje o mercado está diferente, está muito mais competitivo, né? E com toda essa competição, hoje o dentista, ele, além de ser muito bom tecnicamente, aliás, ele precisa ser melhor ainda do que era no passado, ele também precisa entender de mercado. Ele precisa entender como funciona esse jogo. Ou seja, ele precisa aprender a captar paciente, ele precisa saber como fazer marketing, para atrair mais pacientes para a sua clínica, ele precisa aprender como vender, ele precisa aprender de financeiro, como não perder dinheiro, porque uma coisa é você vender e entrar dinheiro, outra coisa é saber administrar esse dinheiro para fazer a sua clínica rodar e funcionar de uma forma mais eficiente, até o ponto de poder captar mais paciente. Ou seja, ele precisa aprender de gestão, que a gestão envolve tudo isso. Tá? E a coisa é muito simples. Quem não tem conhecimento, paga para quem tem conhecimento. E é isso que está acontecendo no mercado odontológico. É por isso que o dentista, de todos desses players, ele é aquele que menos ganha. Porque ele não tem o conhecimento de gestão. Porque ele ainda precisa, porque ele ainda, por estar preocupado exclusivamente em se aprimorar tecnicamente, ele acaba não
aprendendo como fazer uma captação de paciente, por exemplo, e aí tem que sucumbir a um convênio. E ele não percebe que basta ele aprender a fazer uma captação de paciente, que esse convênio pode ser eliminado, por exemplo. Tá? Então, eu trouxe aqui esse tipo de reflexão para que você possa compreender e entender a grande importância de aprender de gestão. Eu dou aula para dentistas, eu dou aula para muitos dentistas de gestão de clínicas e consultórios odontológicos, e numa escola de pós-graduação que dá curso de outras especialidades. Então eu vejo que muitos dentistas que estão cursando outras especialidades, eles às vezes até subestimam um pouco o curso de gestão, né? O nome do meu curso é Odontologia Empresarial. E eu vejo que eles às vezes subestimam, às vezes quando eles estão ali com recurso para fazer um curso, eles acabam fazendo um curso mais técnico da odontologia, de implante, de prótese, harmonização facial, que agora tá na moda. E porque ele tem a ideia de que não, eu preciso me aprimorar mais tecnicamente, porque aí o paciente vai reconhecer meu trabalho, eu vou conseguir cobrar mais caro, o que eu preciso é disso, tal, porque eu vou aumentar o meu portfólio de serviços. Só que não adianta ele ficar super preparado e não entender o jogo, não entender as regras do jogo de onde ele está jogando. Né? Então, não adianta um jogador de futebol, fazendo uma analogia aqui, ficar treinando falta e ficar com a cobrança de falta perfeita, treinando falta e pênalti, por exemplo, chute, treinando perfeito, aí ele está conseguindo botar a bola perfeita lá. Aí chega no jogo, ele não sabe a malandragem, as malandragens do jogo. Às vezes o jogador do time adversário faz uma falta, esconde o juiz e aí não é falta, ou às vezes quando ele vai fazer que é falta, que ele vai chutar a falta que ele treinou tanto, a barreira começa a se mexer e impede ele de fazer o gol. Né? Então existe uma série de coisas no mercado, né, no jogo, aliás, que ele precisa aprender jogando para que possa ser eficiente tudo aquilo que ele aprendeu. E no mercado é a mesma coisa. Tá? O que pode acontecer então se nada for feito? Ou seja, se o dentista continuar se especializando tecnicamente e continuar dando atenção exclusiva a melhorar tecnicamente e continuar achando que ele não precisa entender de mercado. Continuar com aquele pensamento antigo de que o que ele precisa fazer é melhorar tecnicamente e melhorando tecnicamente os pacientes vão reconhecer o seu trabalho e aí ele vai poder cobrar mais caro e aí ele vai conseguir prosperar. Tá? Primeiro que esse tipo de abordagem para poder crescer na profissão era algo que funcionava muito bem no passado. Né? Naquela época, a áurea da odontologia, que bastava abrir as portas que já vinha paciente. Hoje está diferente. Hoje a gente tem muito concorrente. Hoje a gente tem um monte de dentistas, né? Cada vez se formando mais dentistas. A gente tem clínicas odontológicas, consultórios, franquias, cursos. Muitos cursos competem com os dentistas, porque eles também oferecem serviços. Então o mercado está muito mais complexo. Então hoje o dentista ele precisa ser, além de dentista, empresário. Se ele não for empresário, não vai dar. Ele não vai conseguir prosperar. Ou pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Vai acabar se tornando uma exceção no meio de toda essa média, todo esse mercado. Então hoje ele precisa entender de mercado e se tornar empresário por todos esses motivos aqui que eu comentei nessa explicação aqui sobre o mercado odontológico. Mas voltando aqui, o que pode acontecer caso o dentista não tome consciência de que ele tem que se tornar um empresário e continue seguindo esse modelo antigo de apenas se especializar? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com um ramo muito parecido com o nosso, que é o ramo de farmácias.
Você consegue lembrar aí na sua região se você consegue lembrar se tem tido muito aumento de farmácias de bairro? Ou seja, farmácias que não sejam das grandes marcas? Principalmente nos grandes centros. Não, cada vez menos. Cada vez é mais difícil você encontrar farmácias que são de um dono próprio, uma farmácia de bairro, de algum farmacêutico ou algum empresário que montou sua farmácia e começou a trabalhar. Por quê? Porque as grandes redes tomaram conta. Né? As grandes marcas de farmácia, grandes redes, elas por terem um maior poder de compra de medicamentos, né? Porque como eles compram em grandes quantidades, eles conseguem comprar os medicamentos por um preço muito mais barato. E aí acabam vendendo mais barato e, como é medicamento, tudo igual tudo quanto é farmácia, os compradores, né, as pessoas acabam priorizando comprar nas grandes redes porque é mais barato. E aí as farmácias de bairro acabaram diminuindo cada vez mais. Tá? Ao ponto de que hoje a profissão de farmácia está muito complicada de você conseguir prosperar como era no passado. Antigamente, a profissão de farmacêutico tinha um prestígio, né, porque além de ser uma faculdade extremamente difícil de fazer, né, que você não lembra aqui de bioquímica, né, a gente teve um semestre de bioquímica na odontologia. Imagina você ter uma faculdade inteira de bioquímica. É de deixar qualquer um maluco. E então é uma profissão difícil de se formar. E hoje em dia, quando se forma, o que ele vai fazer? Vai ter que trabalhar para uma grande rede de farmácia ou tentar carreira em alguma indústria, alguma coisa, mas a questão do empreendedorismo para o farmacêutico ficou muito mais complicado. Ele não é como antigamente. Antigamente bastava abrir uma farmácia que já estava ganhando dinheiro. Né? Assim como na odontologia, antigamente bastava abrir um consultório que já estava ganhando dinheiro. Só que a coisa na farmácia andou muito mais rápida, ao ponto de que hoje não é muito difícil você conseguir abrir uma farmácia. E o mesmo pode acontecer com a odontologia se isso não mudar. Tá? Só tem uma diferença entre a odontologia e a farmácia. A farmácia lida com produto. Ou seja, o produto é o mesmo, seja numa farmácia de bairro, seja numa farmácia de grande rede. E aí vai valer o preço. É um commodity. Aí, onde for mais barato, o cliente vai. Por isso que fica muito mais difícil reverter o quadro na área de farmácia do que na odontologia. Na odontologia é serviço, é tratamento odontológico, é atendimento. E um atendimento é diferente do outro. É no atendimento que o dentista consegue se personalizar e criar uma relação íntima com o paciente, em que o paciente possa olhar uma determinada franquia, uma determinada clínica que esteja vendendo mais barato do que aquele seu dentista no seu consultório e olhar assim, não, mas esse dentista aqui eu confio nele, ele faz um serviço legal, tal, eu não me incomodo de pagar mais caro nele do que na franquia. Porque o serviço é muito pessoal, o atendimento odontológico é muito pessoal. E esse é o caminho para que o dentista possa se diferenciar no mercado. Para que o dentista possa se desgarrar de toda essa evolução no mercado que tem esmagado ele, todo essa grande crescimento de concorrências que tem esmagado ele. Se não for assim, o futuro dentista vai ser trabalhar para as clínicas e franquias. Não vai ter outro caminho, tá? Então, à medida que o dentista se transforma em empresário, começa a entender o mercado, começa a entender como é que é a relação entre paciente e clínica, paciente, e dentista, paciente e clínica, e tudo que envolve a gestão odontológica, ou seja, tudo que envolve a odontologia empresarial, ele começa a ter condições de se diferenciar, de prestar um serviço melhor, que agrade mais o paciente, que faça o paciente entender o valor, não o preço que ele está cobrando, e sim o valor. E aí o paciente fica menos sensível à disputa de preço que tem no mercado. Tá? Então a gente tem muito perto da gente algo que aconteceu na farmácia, apesar de a farmácia trabalhar com produto,
mas que pode vir a acontecer com a odontologia. Como já tem acontecido em algumas escalas. Muitos dentistas... Hoje a realidade é outra. O dentista que se forma, ele cai na mão ali dos convênios, das franquias, e depois que ele monta o consultório, muitos dentistas estão aí penando muito para conseguir ter uma renda, trabalhando rotineiramente para convênio, né, e tendo que baixar muito seus preços por conta de franquias que acabam oferecendo tratamentos por preços muito mais baixos. Então ele precisa, entendendo de mercado, aprender a valorizar e dar o valor do seu trabalho, fazendo o paciente entender isso, a ponto do paciente não ficar tão sensível a toda essa disputa de preço. Tá? Bom, então era isso. Tá? Essa aqui foi uma aula aqui mais para situar você aqui do seu papel no mercado e te fazer entender a importância de você entender o mercado e entender como que é importante você também se tornar um empresário. Tá? Isso aqui, essa aula foi como se fosse um chacoalhão em você, para que você acorde e veja assim, bom, eu preciso aprender. Isso aqui, eu preciso aprender sobre o mercado, porque eu aprendendo sobre o mercado eu posso conseguir eliminar alguns players e renegociar essa distribuição aqui, afinal de contas, eu sou o player mais importante desse mercado. É comigo que o paciente fala, eu que trato do paciente, eu sou o primeiro a receber o dinheiro do paciente. Então, nós vamos, dessa forma, eu vou me reposicionar nesse mercado. Tá ok? Bom, então era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.